Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O governo... Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A explosão do reator 4 da usina nuclear, situada na então União Soviética, atual Ucrânia, aconteceu durante um teste de segurança mal executado, liberando grandes quantidades de material radioativo no dia 26 de abril de 86, especificamente às 1h, 23 minutos e 47 segundos da madrugada. O desastre de Chernobyl foi uma explosão nuclear que espalhou radiação por países inteiros. Um ano depois, o mundo ainda tentava entender o que foi o acidente de Chernobyl, uma explosão nuclear que atravessou fronteiras. Mas em 87, no Brasil, a ameaça surgiu de forma bem diferente, terminando como uma das maiores tragédias radioativas do mundo, fora de uma usina nuclear. Em ruínas, no centro de Goiânia, funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Lá dentro, abandonado há 3 anos, estava um aparelho construído para salvar vidas. Uma bomba de césio usada no tratamento de câncer. Em Goiânia, 30 pessoas ainda estão recebendo tratamento contra a radiação, mas só 7 pacientes continuam preocupando os médicos. Em 13 de setembro de 87, na cidade de Goiânia, Wagner Mota Pereira, de 20 anos, e Roberto Santos Alves, de 21, 2 jovens que trabalhavam com reciclagem, encontraram um aparelho utilizado em radioterapia que estava abandonado nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia, o IGR. Wagner e Roberto recolheram uma parte desse aparelho, pois pensaram tratar-se de sucata e o venderam a um ferro velho. Eles romperam o lacre e encontraram um pó até então desconhecido. O material ficou na casa deles do dia 13 ao dia 18, quando foi levado para venda em um ferro velho. Em entrevista, o Roberto conta que o Wagner foi o primeiro a sentir os efeitos e depois ele mesmo, o Roberto, passou a sentir os sintomas também. Tiveram vômitos, diarreia, quedas de cabelo e inchaço na área dos olhos. E assim teve início o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares, classificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear como nível 5 em uma escala que vai de 1 a 7. Por cerca de 14 anos, o Instituto funcionou na região central de Goiânia, em um terreno da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa vendeu o terreno ao Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado de Goiás. No final de 85, o IGR foi transferido para novas instalações. Naquela época, o Programa de Inspeção da Comissão Nacional de Energia Nuclear já recomendava a substituição de equipamentos que utilizavam o césio 137. A orientação era trocar esses aparelhos por modelos mais seguros, que só emitem radiação quando estão ligados à energia elétrica, ou seja, não permanecem radioativos o tempo todo. Os equipamentos que nós utilizamos hoje não possuem fonte radioativa, então aquele acidente hoje não seria possível. Os antigos aparelhos radioativos que tinham o césio 137 deram lugar a um aparelho como este aqui, o acelerador linear. Sem estar ligado na eletricidade, olha só, a gente pode passar aqui por baixo. Não há nenhum tipo de risco. No antigo endereço foi deixado o aparelho de radioterapia considerado obsoleto. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e a Comissão Nacional de Energia Nuclear afirmaram que não foram devidamente notificadas sobre um aparelho de radioterapia ter ficado nas ruínas. Já o IGR alegou ter notificado sim a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Na época do acidente, existia um vazio na definição de quem era responsável por fiscalizar equipamentos radioativos. Em fevereiro de 78, um decreto transferiu essa responsabilidade para as secretarias estaduais de saúde. Além disso, esse decreto também determinou que o Conselho Nacional de Saúde deveria criar normas de radioproteção para orientar essa fiscalização. O problema é que o Conselho Nacional de Saúde entrou em recesso por 6 anos.
Com isso, as normas que deveriam orientar a fiscalização só começaram a ser elaboradas em 21 de dezembro de 88, ou seja, 10 anos depois da determinação legal e mais de um ano após o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Na prática, isso significava que, quando o acidente aconteceu, a Vigilância Sanitária de Goiás não tinha base técnica para fiscalizar materiais radioativos. A gravidade da situação foi resumida pelo superintendente da Polícia Federal em Goiás, em entrevista ao jornal O Globo, em 21 de outubro de 87. Ele diz: a situação é absurda, não existe ninguém responsável pela fiscalização dos aparelhos que utilizam elementos radioativos para fins medicinais. O dono do ferro velho era o Devair Alves Ferreira, na época com 36 anos. Ele comprou um cilindro de metal de cerca de 98 quilos e guardou no seu depósito, na então Rua 26A, no setor aeroporto. Os seus funcionários trabalharam na peça até que eles conseguiram desmontá-la. Na mesma noite, ao passar pelo pátio do estabelecimento, o Devair percebeu um brilho azul intenso vindo de dentro da peça. O pó do Césio 137 é semelhante ao sal de cozinha e ele emite um brilho azulado intenso quando ele está em ambiente escuro. A luminosidade chamou a atenção do Devair e, movido pela curiosidade, ele levou a cápsula para casa no dia 18 de setembro. Em casa, ele mostrou o pó brilhante para sua esposa Gabriela, que também se encantou com o brilho. Gabriela convida então a sua amiga Santana Nunes Fabiano, uma vizinha, para ver o pó brilhante. Eu sou Santana Nunes Fabiano, esposa de Edson Fabiano, tenho 3 filhos. Meus pais, meus irmãos, minha família inteirinha, mais de 40 pessoas foram contaminadas. 6 dias depois, o Devair recebe a visita do seu irmão Odson Alves Ferreira. Na época, com 32 anos, o Odson teve contato com o Césio 137 apenas uma vez, no dia 26 de setembro. Seu irmão Devair mostrou a substância e perguntou se aquele material desconhecido poderia ser usado para adornar um anel. O Odson pegou uma pequena quantidade, esfregou na palma da mão e, como era dia, o material não emitia brilho e parecia apenas um pó comum, semelhante a cimento. O Odson então não deu muita importância para aquilo. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão e fiz essa fricção. Na manhã seguinte, ele sai para trabalhar, contaminando mais pessoas. O irmão do Devair era motorista de ônibus e transportava em média 1.000 pessoas por dia. 8 dias depois, as mãos de Odson começaram a coçar e a inchar. Ele então diz em entrevista que o seu irmão levava a cápsula de Césio para o ferro velho pela manhã e pela noite voltava com ela para casa. Nos dias seguintes, o Devair passou a distribuir fragmentos de Césio 137 para parentes e amigos que o visitavam. O Devair e a esposa também passam a apresentar sintomas como tontura, náuseas, vômitos e diarreia. O Devair, particularmente, perdeu completamente o paladar. Se eu comer 1 quilo de sal ou 1 quilo de açúcar, é a mesma coisa de eu... Não sente gosto? Não, mas dá ali pra quebrar. Os dentes aqui arrebentando. Eu vou dormindo arrebentando os dentes. Tá bom, o pé não aguenta, daqui a pouco eu não tenho nem de ficar em pé. Tava dando uns caroços assim, de dentro pra fora. Sem perceber a relação entre o material e o mal-estar, o irmão de Devair, o Ivo Alves Ferreira, que morava no setor norte ferroviário, decidiu visitar o irmão para conhecer o pó. O Ivo levou parte da substância para casa dentro de uma caixa de fósforos e a espalhou sobre a mesa. A filha do Ivo, a Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, brincou com o material, chamou a sua tia para mostrar o que o pai tinha trago e depois, sem lavar as mãos, ela comeu um ovo cozido e acabou ingerindo fragmentos radioativos. Logo, a menina ficou doente. Aí a Leide foi, deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. O pai dela, o Ivo, foi à farmácia usando dinheiro contaminado que mais tarde passaria de mão em mão, contaminando mais pessoas. A Leide se tornaria a pessoa mais afetada pela contaminação.
Só resolveu levar lá para vigilância sanitária. Veio para vigilância sanitária examinar, porque a gente não pra gente sarar logo, para saber, pra gente sarar logo. A minha mulher foi que salvou. Olha, se minha mulher não faz aquilo naquele dia, eu tenho certeza que hoje nós teríamos mais 30 mil pessoas contaminadas. Com várias pessoas da mesma família ficando doentes, tudo apontava para uma intoxicação alimentar. Mas a esposa do Devair, a Maria Gabriela Ferreira, que na época tinha 37 anos, começou a desconfiar que o pó brilhante estava por trás dos problemas de saúde que afetavam ali a sua família e os seus conhecidos. E essa suspeita surgiu depois de um alerta da vizinha dela, a Santana. E diante disso, ela decidiu agir. No dia 28 de setembro, a Maria Gabriela e um dos funcionários do Ferro Velho levaram a cápsula até a vigilância sanitária. Eles foram de ônibus, a vigilância sanitária ficava no setor aeroporto. Então eles foram de ônibus e levaram a cápsula dentro de uma sacola. E sem eles saberem, acabaram contaminando várias pessoas nesse trajeto que eles fizeram. Tem uma cena do filme em que a gente reproduz a levar o Césio até o hospital. E quando eu saí daquele ônibus, eu tive uma crise de choro que não foi brinquedo. Ver aquelas pessoas todas pobres, mal vestidas, sendo vítimas de uma coisa, de uma grandeza que eles mesmos não entendiam. E aí eu fui chorar no meu canto, quieta lá, e achei que não ia sair mais. Lá, a Gabriela relatou toda a situação para o diretor da unidade, Paulo Roberto Monteiro, e o diretor orientou que a sacola com o material fosse deixada no pátio da instituição, em cima de uma cadeira, onde vários funcionários também tiveram contato, alguns foram lá para dar uma olhada, curiosos para saber o que era. No dia seguinte, dia 29 de setembro, o físico Walter Mendes Ferreira, que por coincidência estava em Goiânia, foi chamado por um amigo que contou sobre os sintomas que foram relatados ali pela Gabriela. O Wagner logo disse que seria impossível que aquilo fosse causado por radiação, porque são sintomas de uma contaminação em nível muito alto e que seria impossível que em Goiânia tivesse uma fonte com um nível de contaminação tão alto assim. O Wagner conversou com um médico que estava atendendo a família do Devair e o médico reafirmou a existência dos sintomas e contou sobre o material que foi entregue pela Maria Gabriela. O Wagner foi analisar a substância desconhecida. Ele visitou a família do Ivo e a família do Devair e, com o apoio de um aparelho de medição de radiações ionizantes, ele identificou que todos estavam contaminados e que a menina Leide era a pessoa mais contaminada. E em determinado momento, quando o Wagner chegou a 70 metros, o detector parou de funcionar e o Walter achou que o aparelho estava com algum defeito, só que na verdade o campo de radiação era tão intenso que saturou a medida do aparelho. O Walter então voltou até a vigilância sanitária e orientou a evacuação imediata. Ele chegou no exato momento em que um soldado do Corpo de Bombeiros estava saindo com um saco contendo o Césio, dizendo que ia jogar o material no rio e que ninguém se preocupasse, mas ele chegou a tempo de impedir que isso acontecesse. No início da noite, o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegou à cidade e convocou os principais órgãos do governo do estado. A situação foi analisada e uma operação de emergência foi decretada. Colocávamos um policial militar para tomar conta daquela área ali e íamos evacuando as pessoas, tirando as pessoas do foco. Isso foi um dos primeiros dramas que a gente teve, porque as pessoas não compreendiam a necessidade de sair rápido, né? Pessoas queriam esperar fulano, queriam pegar um objeto, não queriam... Começou aquela loucura que foi. As crianças não conseguiam entender por que tantas medições por dia, ou tantos banhos, com sabão e vinagre que ajudam na descontaminação. Quer voltar para casa? Tá com saudade do resto da família? Não chora. A evacuação durante o acidente com o Césio 137 foi caótica e aconteceu aos poucos. Famílias eram retiradas de casa durante a madrugada, enquanto áreas contaminadas eram isoladas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pelo menos 10 casas estavam tão contaminadas que demolir era muito mais fácil, muito mais seguro do que tentar se desfazer dos objetos dentro delas. Os moradores não puderam recuperar absolutamente nada, documentos, fotos, tudo isso virou dejeto radioativo.
roupas, móveis, objetos pessoais, tudo isso foi descartado às pressas. Muitas pessoas perderam praticamente tudo que elas tinham. O Estádio Olímpico Pedro Ludovico virou um centro de triagem. Ao todo, 112.800 pessoas passaram pelo local para verificar uma possível contaminação, sendo que 249 pessoas tiveram algum tipo de contaminação interna e ou externa. Dentre essas 249, 120 tinham contaminação apenas em roupas e calçados. Após a descontaminação, essas pessoas foram liberadas. Das outras 129, 79 tiveram contaminação externa e receberam tratamento ambulatorial. Dentre os 50 radioacidentados com contaminação interna, 30 tiveram assistência em albergues em semi-isolamento e as 20 restantes tiveram que ser encaminhadas ao Hospital Geral de Goiânia. Mas, devido à gravidade dos efeitos da radiação, 14 pessoas foram transferidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Dessas 14 pessoas, 7 eram da família da Lourdes das Neves. Os filhos dela, a Leide das Neves e Lucimar das Neves Ferreira, o marido Ivo Alves Ferreira, a irmã dela, a Luísa Odete Mota, o cunhado Kardec Santos, marido da Odete, o irmão do esposo dela, o Devaí Alves Ferreira, e a cocunhada, a Maria Gabriela Ferreira. A menina Leide, ela foi separada e internada imediatamente. O Ivo também foi e pôde até ficar um tempo com a Leide. A Lourdes, mãe da Leide, esposa do Ivo, ela teve que passar por mais avaliações. E o último contato que ela teve com a filha dela, com a Leide, foi ali no momento da triagem. Fiquei mais tranquila que ela foi com o pai, né? Aí eu fiquei tranquila. Mas eu jamais ia imaginar que ela ia morrer. Pior memória foi quando me separaram da minha filha. Foi o último abraço que eu dei nela, o último contato que eu tive com ela lá no Estádio Olímpico. E de lá ela foi para o Rio de Janeiro e só recebi ela morta. Devido a uma forte chuva, as pessoas que apresentaram menores níveis de radiação e que permaneceram em Goiânia, abrigadas em barracas montadas no Estádio Olímpico, tiveram que ser transferidas para um prédio do governo do estado, onde funcionava antigamente uma unidade para menores infratores. Os dias que passaram lá foram muito difíceis, porque elas passavam várias vezes pelo aparelho que media o nível de radiação, tomavam vários banhos com vinagre e sabão de coco para fazer a descontaminação. Os objetos que eles usavam tinham que ser descartados assim imediatamente e virava lixo radioativo. Mas o pior para quem estava lá dentro era a falta de informações. Os pacientes eles eram impedidos de ter contato com visitas, eles não podiam ler jornais nem assistir TV. A Lourdes conta que ela ficou sabendo que o marido e os filhos foram transferidos para o Rio de Janeiro muitos dias depois que eles já estavam lá. Ela soube a partir de um primo que passou pelo abrigo. Em 87, nós fomos convidados para ir ao centro de Goiânia fazer o trabalho. Não falaram para a gente o que a gente ia fazer. Em Goiânia, policiais trabalharam no isolamento das áreas sem equipamento de proteção, porque eles receberam a informação de que se tratava apenas de um vazamento de gás. Eles também foram contaminados. Ao todo, cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo foram geradas a partir de apenas 19 gramas de césio. Esse lixo foi recolhido e foi levado para o depósito definitivo em Abadia de Goiás. Na triagem, um dos filhos da Santana Nunes teve que retirar toda a roupa contaminada e voltou para casa apenas de cueca e descalço. Esse foi um dos episódios que se tornou um relato que evidencia o despreparo e o descaso no tratamento dado às vítimas do acidente. O Odson, irmão do Devair, ele conta que nos primeiros 17 dias não tinha sequer limpeza no pavilhão onde ele e outras vítimas estavam alojadas. O espaço só recebeu algum tipo de higiene no dia em que o então presidente da República, José Sarney, foi fazer uma visita. Eles entraram no pavilhão com o corpo coberto por uma parafernália de segurança, enquanto os internos estavam em um canto, sentados no colchão. O Odson relata que parecia que os contaminados eram pessoas de outro mundo. Among the radiation sources is a dog left in the contaminated house of the scrap merchant.
It's being given water and food regularly, but each day responds less to the children of the neighborhood who once played with it. Shake! Shake! The family dog won't survive. It will be treated as nuclear waste. Durante o acidente com o Césio 137, centenas de animais domésticos e de criação foram sacrificados como medida de segurança sanitária, porque eles funcionavam como vetores de dispersão da radiação. O passarinho do Devair, o dono do ferro velho, foi um dos primeiros a apresentar os efeitos da contaminação. Ele morreu poucas horas após o material entrar em casa. Centenas de cães, gatos, porcos e outros animais de criação foram sacrificados por conta da contaminação radioativa. Os corpos dos animais não foram sepultados, eles foram tratados tecnicamente como lixo radioativo. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. E se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. Quando a pessoa come a substância radiativa, quando ela respira a substância radiativa, aí é infinitamente mais sério. O césio, especificamente o isótopo césio 137, não é encontrado na natureza. Ele é um produto de laboratório, é um dos principais produtos da fissão nuclear de átomos pesados, como o urânio 235. Ou seja, o urânio ele é levado para o laboratório e é feita a fissão, que é a quebra do urânio, e essa quebra gera o césio 137 em partículas beta, que são capazes de penetrar na pele. E apesar de ser um subproduto altamente radioativo do lixo nuclear, quando isolado e controlado, o césio 137, antigamente, hoje bem menos, mas antigamente ele era utilizado em aplicações benéficas, como na medicina, para tratamentos de radioterapia. O professor de química Elias Yuki Onashiro explicou que o césio 137 ele não emite luz azul naturalmente. O brilho observado pelas vítimas aconteceu por causa do efeito Cherenkov, que é um fenômeno gerado pela interação da radiação com a umidade do ar. No acidente de Goiânia, o material estava na forma de cloreto de césio, que é parecido com um sal de cozinha, e isso facilita a absorção do material pelo organismo. E ao entrar no corpo, o césio se comporta de forma semelhante ao potássio, se espalhando rapidamente pelos tecidos e órgãos. A radiação ionizante emitida danifica células e o DNA, podendo causar queimaduras, câncer e até efeitos hereditários. As áreas mais afetadas inicialmente são a medula óssea, o revestimento do intestino e a pele. Os primeiros sintomas incluem náuseas, vômitos, tontura, dor de cabeça e diarreia. Depois pode surgir uma falsa melhora antes do agravamento do quadro, e essa é uma característica da síndrome aguda da radiação. Para a descontaminação, as vítimas tomavam banho várias vezes ao dia com sabão de coco e vinagre. Os casos mais graves foram levados para tratamento no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Eles iam monitorando naquela fila, aqueles que estavam mais contaminados, iam para dentro do gramado. Aqui dentro ia para os vestiários eram aqui embaixo. E lá as pessoas eram banhadas, eram lavadas, eu considero aquilo como se lava no carro, porque eram com vassouras, muita água e sabão. Tinha que tomar banho toda hora. Cada banho era um abate de sabão de coco, 1 litro de vinagre, por isso que minha pele é seca assim. E lixa para lixar as mãos e os pés. E eu tinha que fazer isso comigo e com meus 4 sobrinhos. O tratamento agudo e a descontaminação inicial das vítimas do acidente duraram cerca de 2 a 3 meses. O acompanhamento e o tratamento de sequelas, no entanto, tornaram-se vitalícios. Em função das consequências duradouras, o Estado instituiu o Centro de Assistência aos Radioacidentados e o pagamento de pensões vitalícias aos afetados diretos e indiretos da tragédia. Essa assistência não foi e nem está sendo tão eficiente assim, mas a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais na frente.
As vítimas da contaminação foram tratadas com base no nível de exposição, incluindo descontaminação física, feita com banhos com sabão de coco e vinagre, administração de azul da Prússia para eliminar o material interno e internação isolada. O azul da Prússia é um comprimido que pode ser usado em emergências de radiação para ajudar a eliminar césio e talho radioativos do corpo de uma pessoa. Normalmente, o tratamento é feito com 2 comprimidos por dia, mas as vítimas do césio recebiam 8. O azul da Prússia captura o césio e o talho radioativo no intestino como se fosse um ímã e impede que esse material seja absorvido pelo corpo. Os materiais radioativos seguem pelo intestino e são expelidos através dos movimentos intestinais. As fezes e a urina das pessoas com contaminação interna por césio eram altamente radioativas e precisavam ser contidas. O material radioativo presente nas fezes e na urina foi acondicionado em barris e containers blindados com concreto e aço e armazenados junto aos demais resíduos do desastre, de forma a não contaminar o esgoto e o meio ambiente. As vítimas foram lavadas em áreas de isolamento com sistema de encanamento adaptados. Os banhos de sol eram utilizados para estimular a sudorese, porque o suor auxilia o corpo a expelir a contaminação. Uma academia foi montada para as vítimas com o mesmo intuito de fazer eles transpirarem. A água utilizada não era descartada diretamente, ela era direcionada para tanques de retenção ou armazenamento. A urina dos afetados era colhida e o nível de contaminação era medido. A partir do exame de cariótipo, os cromossomos eram mapeados para identificar se havia alguma anomalia. O exame de cariótipo ele é utilizado para diagnosticar síndromes genéticas como a síndrome de Down. No combate ao acidente, a CNEM se mostrou altamente despreparada. Quer dizer, despreparada em equipamentos, não em pessoas. As pessoas que estão em Goiânia fizeram o impossível. Aliás, estão até se expondo mais do que deveriam e poderiam. Na medida em que, para tratar deste tipo de acidente no Brasil, existem pouco mais de 10 leitos hospitalares. Quer dizer, quando só em Goiânia tem 20 casos graves e 200 e tantas pessoas atingidas. A população de Goiânia foi ao pânico por deficiência de informação, porque se levou uma semana para dizer que o césio não se propaga pelo ar, que não contamina pelo ar, que não se dissipa pelo... 14 dias após o início do desastre, em 27 de setembro de 87, o Autódromo Internacional Ayrton Senna sediou a etapa do Mundial de Motovelocidade. O governo acabou focando em gerenciar o desastre de saúde pública, ao mesmo tempo em que tentava salvar o evento esportivo. O então governador de Goiás, o Henrique Santillo, e a organização do evento precisaram lidar com o pânico generalizado que tomou conta das equipes e da imprensa. A Federação Internacional de Motociclismo chegou a exigir declarações oficiais da Secretaria de Saúde do Estado, garantindo que as áreas do autódromo e os hotéis não haviam sido afetados pela radiação para que a corrida pudesse acontecer. A acusação de que autoridades tentaram abafar o acidente do Césio 137 para não interferir em um evento esportivo é um dos relatos mais persistentes que cercam essa tragédia. A teoria de que o pânico generalizado foi contido para não ofuscar o esporte é amplamente discutida na memória pública e nas reflexões sobre o caso. Críticos e associações de vítimas apontam que o controle de informações e a demora para determinar a real gravidade do problema na fase inicial agravaram a situação. Um anúncio oficial do aniversário de 54 anos de Goiânia, com o título Dia 24, essa vai ser a sua Praça da Alegria, chegou a ser publicado. As autoridades tentaram usar essa festa, marcada para o dia 24 de setembro, para acalmar a população após o acidente. Mas a festa foi cancelada após o anúncio das primeiras mortes. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Em Goiânia, e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Tem emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria. As pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. O acidente em Goiânia gerou um intenso preconceito, isolando vítimas e moradores da área afetada devido ao medo de contaminação.
Vítimas relataram exclusão social, discriminação em locais públicos e estigma. No aeroporto, e quando a gente pegou o táxi do aeroporto, durante o trajeto, o taxista perguntou de onde a gente era. Tava eu, meu pai e minha mãe, eu era criança. E ao falar que era de Goiânia, o taxista pediu para que a gente se retirasse do carro. Porque quando eu chegava, os meus colegas de faculdade procuravam ficar bem longe de mim. Então isso foi assim, uma parte muito triste pra gente. Né? Aí fiz um teste de avaliação e peguei o laudo e aí comecei a andar com aquele laudo médico. Quando a pessoa começava a falar, entendeu? A perguntar, eu já fazia assim, eu já pegava, e aí comigo não aconteceu nada aqui ao lado daqui. Ser sincero para você, a única coisa que eu tenho que reclamar do SESO é o psicológico e a discriminação. Se a gente chegar no lugar assim, eu sou vítima do SESO, é perigoso você ficar sozinho. Comerciantes contam que tinham a mercadoria recusada em outros estados só porque ela vinha de Goiânia. Veículos com placas de Goiânia e do estado de Goiás eram apedrejados nas rodovias e em outros municípios. Goianos eram barrados em hotéis, aeroportos e até demitidos de seus empregos simplesmente por serem da capital. Crianças chegavam a ser expulsas de escolas e as pessoas eram comparadas a leprosos. Os próprios sobreviventes e moradores das áreas afetadas relataram dificuldade em conseguir emprego e sofreram isolamento severo por parte da própria comunidade, que temia uma contaminação por aproximação. Para combater a crise econômica e a discriminação, o governo, artistas e associações locais realizaram campanhas para conscientizar o país de que a radiação estava controlada e que a cidade era segura. Em entrevista, o Oderson, o irmão do Ivo e do Devaí, que foi a família que teve mais de 40 parentes atingidos, né? O Oderson declarou que eu me contaminei e acabei virando uma fonte radioativa. As pessoas que passaram por mim foram irradiadas por mim, inclusive a minha família. Parecia que éramos pessoas de outro mundo. Aquilo me doeu muito. Maria Gabriela, de 37 anos, e Leide, de 6, morreram no mesmo dia, 23 de outubro. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um, Admilson, de 18. Quando a Leide, a Maria Gabriela, o Admilson e o Israel faleceram, a gente já começou a contar e a marcar quem queria ser o próximo. O Ivo, pai da Leide, lá no Hospital Marcelo Dias, no Rio de Janeiro, ele via os caixões que estavam empilhados. Então eles fizeram 11 caixões de chumbo. E eles que olhavam lá e ficavam pensando, qual desses vai ser o meu? Em um mês, 4 das 7 vítimas que foram se tratar no Rio de Janeiro voltaram a Goiânia dentro de caixões vedados por chumbo. Essas vítimas eram a menina Leide, a sua tia Maria Gabriela, o Israel Batista e o Admilson Alves, que eram funcionários do Ferro Velho do Devair. Como é para uma mãe perder uma filha? Como a senhora perdeu naquele dia? Nossa, é muito doloroso. Foi uma parte do meu coração, foi da minha vida, tudo foi com ela. E não só por eu perder ela, a forma como tudo aconteceu, é uma coisa assim muito, muito louca, muito dolorosa. Saber que eu tô ao lado do corpo dela, né, dos restos dela, e não posso tocar nela, não. É coisa muito forte. A Leide ficou confinada em um quarto isolado no hospital porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. A menina desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna. A Leide morreu em 23 de outubro de 87 de sepsemia e infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, antes da Leide, a Maria Gabriela também havia perdido a luta contra a radiação. A evolução do estado de saúde da Gabriela foi marcada pela falência progressiva de múltiplos órgãos. A Lourdes, mãe da Leide, foi chamada em um quarto onde contaram sobre a morte da sua filha e a morte de Maria Gabriela. A Lourdes conta que, até hoje, ela tem trauma de conversas em salas ou quartos reservados. Em 13 de setembro de 2023, foi sancionada a Lei 11.039, de autoria da vereadora Ava Santiago, do PSB, que instituiu o dia 23 de outubro como o Dia Maria Gabriela Ferreira no calendário oficial do município.
A Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que 104 pessoas morreram até 2012 em decorrência da contaminação radioativa e que cerca de 1,6 mil pessoas foram diretamente afetadas. A declaração de Ava diz, abre aspas, a gente está falando de um dos episódios mais graves da história de Goiânia e, ao mesmo tempo, de um dos mais silenciados. Ao longo dos anos, essa memória foi sendo empurrada para fora do espaço público como se fosse possível seguir adiante sem encarar o que aconteceu. E isso aparece de forma muito concreta. Goiânia não tem um memorial estruturado sobre o Césio 137. Uma tragédia dessa dimensão, que marcou tantas vidas, ainda não tem um espaço público de memória à altura da sua importância. Isso diz muito sobre como a cidade lidou com esse passado. Fecha aspas. Ava Santiago também já apresentou essa agenda a uma política urbana estruturada, ao propor emenda ao programa Centraliza, que previa a criação de um memorial em homenagem às vítimas do Césio na região central da capital. A proposta incluía o memorial como instrumento de preservação da memória histórica, de reconhecimento das vítimas e de promoção de conscientização pública sobre os riscos da radiação. Morreu no Rio mais uma vítima da radiação. É a terceira em 4 dias. Israel Batista dos Santos era empregado do Ferro Velho em Goiânia, para onde foi levada a cápsula de Césio 137. O estado dele se agravou no final de semana. Na noite de ontem, ele entrou em coma e teve 2 paradas respiratórias. Israel morreu às 6h40 da manhã de hoje. No dia 27 de setembro, 6 dias após sua internação, morria também o jovem Israel Batista dos Santos. E no dia 28, Admilson Alves também. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogava contra os caixões. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era 2 vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior. Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. Aquele dia deve ter sido muito difícil, né? Foi. Muito difícil. Eu tava dopada de remédio, mas via tudo, sabe? E assim, tudo cheio de cordas, cercando, né? Jogando pedra, jogando pedaço de meio-fio, jogando pedaço de cruz. Porque as pessoas não queriam, né? Não. Os corpos chegaram a Goiânia em aviões do Exército sob forte esquema de segurança. Parecia uma operação de guerra na visão dos moradores da cidade. O enterro de Leide das Neves ocorreu em 26 de outubro de 87, no cemitério Parque, em Goiânia. O sepultamento aconteceu sob forte tensão e protestos de moradores que tentaram impedir a cerimônia, temendo uma contaminação. Cerca de 2.000 pessoas se reuniram na entrada do cemitério. O carro funerário foi alvo de pedradas e tijolos, exigindo a ação da polícia militar para conter a multidão. Devido à radiação, o corpo da Leide foi envolto em lençóis de chumbo e colocado em um caixão também revestido com material. A urna chegou a pesar cerca de 600 quilos e precisou ser erguida por um guindaste. Hoje, o local de descanso das vítimas é considerado seguro e continua preservado, servindo como um marco histórico da tragédia. Os 2 catadores que tiraram o equipamento da clínica estão vivos. Por ordem da Justiça, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves deveriam receber um dinheiro mensal de todas as pessoas condenadas. Mas só os médicos Carlos Bezerril e Criseide Dourado chegaram a pagar. Os outros, incluindo o físico Flamarion, não. Realmente eu não tenho meio de pagar. O catador Wagner não atende jornalistas. Ele ainda corre o risco de amputar um pé, queimado pelo Césio. Roberto Santos Alves teve um antebraço amputado já na época. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. O catador de materiais recicláveis, o Roberto Santos, uma das 2 pessoas que encontraram a cápsula contendo Césio, teve seu antebraço direito amputado. O Roberto contestou as declarações do físico Flamarion Barbosa Goulart sobre a origem do equipamento. Em entrevista ao programa Fantástico, o Flamarion afirmou que o aparelho havia sido retirado do Hospital de Câncer Araújo Jorge e posteriormente levado para o Instituto Goiano de Radiologia, o IGR, onde acabou sendo localizado. O Roberto, no entanto, nega essa versão. Roberto, o catador, que junto com Wagner
pegou e abriu a cápsula abandonada, falou conosco numa entrevista exclusiva. Para ele, todos os condenados continuam responsáveis pelo acidente. Eles largaram uma peça lá, eles não tirou o perigo que estava lá. Não adianta hoje eles é culpado isso aí. Se a gente souber do perigo, não tinha mexido com isso aí. Em entrevista exclusiva à TV Anhanguera, ele declarou que a peça de chumbo e metal sempre permaneceu no prédio do IGR, que à época se encontrava desativado. Segundo Roberto, Flammarion e 3 médicos e o proprietário do imóvel são os verdadeiros responsáveis por toda essa tragédia. Roberto fala: eles largaram a peça lá, não retiraram o perigo que estava ali, não adianta, todos eles são culpados disso aí. Se a gente soubesse do perigo, não teria mexido com aquilo. Na época do acidente, Flammarion prestava consultoria ao Instituto Goiano de Radiologia. Ele sustenta que viu a cápsula com o césio nas dependências do Hospital Araújo Jorge e afirma não saber como o equipamento retornou ao terreno do Instituto. O Flammarion foi um dos condenados por homicídio culposo em razão das 4 mortes causadas pela contaminação radioativa. Além dele, também foram condenados Carlos de Figueiredo Bezerril, médico responsável pelo Instituto Goiano de Radiologia, Criseide Castro Dourado, médica responsável pelo Instituto, Orlando Alves Teixeira, médico responsável pelo IGR, Amaurílio Monteiro de Oliveira, proprietário do imóvel. De acordo com o processo, os acusados responderam por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por lesão corporal culposa. Ao final da tramitação na Justiça Federal, os réus foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão em regime aberto. Posteriormente, a pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade. Em 99, a ação penal foi arquivada. O advogado de Orlando Alves Teixeira, Paulo Lacerda, informou que seu cliente cumpriu integralmente a pena, prestou serviços comunitários e pagou indenização aos 2 catadores que encontraram a cápsula. Ainda assim, afirmou considerar a condenação injusta. O Wagner Mota Pereira e Roberto Santo Alves, vítimas do Césio 137, ficaram sem receber parte das indenizações que os condenados pelo acidente radiológico deveriam pagar a eles. Além disso, em ação judicial, eles reclamaram da falta de correção inflacionária dos valores, que durou 7 anos. Mas em 2026, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou um projeto de lei que reajusta as pensões vitalícias pagas às vítimas do acidente com o césio. Para pessoas que tiveram contato direto com material radioativo ou foram expostas a níveis elevados de radiação, o benefício sobe de 1.908 para 3.242. Já os demais beneficiários que foram indiretamente afetados pelo acidente terão valor reajustado de 954 para 1.621. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese que a vizinha da família do Devair, ela teve a casa dela demolida, ela perdeu tudo, casa, documentos, tudo que ela tinha dentro de casa. E ela não foi considerada uma pessoa afetada nem indiretamente pelo acidente. A realidade é que, para muitas dessas vítimas, especialmente as que sofreram maior exposição à radiação, os custos mensais são muito superiores ao valor que foi definido. Não posso cair doente aí. Não tem dinheiro para se tratar, como é que eu vou tratar? Arrumei o caminhão lá, né? Aquele churume do caminhão caiu tudo em mim, né? Caiu na cabeça, caiu nos pés, queimou, que ficou tudo branco, apavorei. Achei que eu ia morrer. Tenho tentado trabalhar, catar reciclagem. Eu tenho tentado, porque o salário que a gente ganha do Estado não dá. Não dá pra gente alimentar, não dá pra gente fazer nada. Então a gente depende dele para sobreviver. Tem uma hérnia hoje muito grande na barriga, precisa de fazer um tratamento. E tô aqui tentando sobreviver, sabe? Juntando uma sucata para mim sobreviver no meu carrinho velho. Há sobreviventes que chegam a gastar cerca de 3 mil por mês apenas com medicamentos. E isso sem considerar as consultas médicas, os exames, o dinheiro que eles têm que gastar para se deslocar até o local onde eles vão fazer esses exames e acompanhamentos que eles têm com diversos especialistas. Além desses gastos, muitos não conseguiram retomar as suas atividades profissionais depois do acidente, por conta das sequelas que foram deixadas. Entre os problemas de saúde mais comuns estão dores crônicas, alterações hormonais, infertilidade, distúrbios de tireoide,
problemas neurológicos, perda de memória, tremores e redução da imunidade. Também são frequentes as feridas de difícil cicatrização e uma maior vulnerabilidade a infecções. E como se tudo isso não fosse suficiente, essas vítimas apresentam uma incidência de câncer significativamente maior do que a observada na população em geral. Atualmente, segundo o texto do projeto, há 603 pessoas que recebem a pensão no Estado. Embora o projeto não altere os critérios de acesso nem o público contemplado, a previsão de concessão de até 120 novas pensões a pessoas afetadas indiretamente pelo acidente. A atualização nas pensões veio após o caso voltar ao centro dos debates públicos, impulsionado pelo lançamento da série Emergência Radioativa da Netflix. Ivo e Devair sobreviveram à contaminação altíssima, mas caíram em depressão. Nós tivemos a primeira fase, que talvez fosse a fase do pânico, da preocupação de saber se aquele acidente ia estender para o grupo familiar, se filhos e netos haveriam de apresentar algum tipo de sequela na gestação daquela mãe. Então, tudo isso é uma realidade de 30 anos atrás e que hoje, com o acompanhamento nós tivemos, com as pesquisas que foram desenvolvidas por instituições, por profissionais sérios, nós podemos garantir que hoje essa população está extremamente segura. Foi a tristeza, né, com tudo que aconteceu, com a perda da filha, e ele ficou muito triste, ele fumava, passou a fumar mais e deu efizema. Ele morreu de desgosto, tristeza, sabe? Embora apenas 4 mortes tenham sido oficialmente atribuídas à contaminação aguda pelo césio, estima-se que dezenas de outras pessoas tenham desenvolvido doenças relacionadas à exposição à radiação nos anos seguintes. Entre elas estava o Devair Alves Ferreira, exposto a uma alta dose de radiação. Ele morreu em 1994, vítima de câncer, 7 anos após o acidente. Já o Ivo Alves Ferreira sobreviveu à exposição direta, mas carregou as consequências pelo resto da vida. Além de queimaduras graves, feridas de difícil cicatrização e deformidades que o levaram a perder partes dos dedos, ele enfrentou profundas sequelas emocionais. O Ivo nunca conseguiu superar a tragédia. Ele mergulhou em uma grave depressão e passou a conviver com um intenso sentimento de culpa. Sem conseguir lidar com o trauma, ele se tornou dependente do cigarro, chegando a fumar cerca de 6 maços por dia. Esse hábito provocou um enfisema pulmonar que, anos mais tarde, causou a morte dele em 2003. E mais do que as marcas que foram deixadas no corpo, o dano físico, a história do Ivo mostra como os efeitos do acidente continuam atingindo as vítimas muito tempo depois do final da contaminação. O local onde ficava a oficina de Devair começou a ser usado irregularmente como estacionamento. Eu vi essa notícia um pouquinho antes do lançamento da série Emergência Radioativa e foi por conta dela que eu resolvi escrever esse episódio. E essa notícia gerou repercussão e críticas e reacendeu debates na cidade sobre a preservação da memória de uma das maiores tragédias radiológicas do mundo. Isso acabou levando a Companhia de Urbanização de Goiânia a instalar vasos de plantas no local para bloquear os carros e preservar a segurança exigida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E enquanto eu escrevi esse episódio, eu me lembrei do caso do Hisashi Oichi, um técnico nuclear japonês que se tornou a pessoa que sobreviveu por mais tempo após sofrer a maior exposição à radiação da história. O Hisashi sobreviveu por 83 dias após a radiação começar a destruir o seu DNA e dizimar os glóbulos brancos do seu corpo. Ele perdeu a capacidade de regeneração celular, teve queimaduras severas, órgãos internos danificados e o seu sistema imunológico foi completamente desintegrado. É um caso muito pesado, foi uma morte muito dolorosa e a gente pode abordar esse caso em um próximo episódio do Poltercast. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio.